Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 12 ao 17. Carta para a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé. É em mim mesmo, nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos trazer uma palavra bastante profunda nesse ano de 2016, porque sabemos que nós precisamos da pregação da palavra genuína, da pregação da palavra revelada. Nós não precisamos massagear o ego de ninguém, nem passar a mãozinha na cabeça de ninguém. Nós precisamos pregar a palavra revelada. Não importa se nós estamos findando um ano, começando outro ano, ou estamos em meio às festas de comemoração, de transição do ano para o outro, o que importa é a nossa entrada no céu. Nós precisamos entrar no céu de glória, e para isso nós precisamos da palavra incisiva, cortante. E quero dizer que a palavra não só corta de um lado, como corta dos dois lados. Como fala comigo em primeiro lugar, como fala também com aquele aonde quer que chegue essa palavra poderosa. E aqui nós temos diversas revelações na carta à igreja de Pérgamo, a terceira igreja, a igreja licenciosa, a igreja acomodada. Ela surgiu mais ou menos no ano 300 depois de Cristo. E se formos fazer aqui uma observação, nós vamos entender que são 7 as igrejas do livro do Apocalipse, e que o número 7, ele significa a perfeição de Deus, e o número 7 tipifica 7 modelos de igrejas em toda a face da terra. Se você observar, estudar os 7 tipos de igreja que tem no Apocalipse, você vai ver que tem igrejas hoje, e tivemos igreja no passar da história, com as mesmas características que o Senhor revela as cartas à igreja. Aleluia, às igrejas. E o Senhor quer nos trazer ensinos, porque essa igreja não só existiu lá no passado, como também ela é um modelo de igreja hoje, da nossa época. E aqui passamos a aprender com essa terceira igreja, a licenciosa, e logo nós já entendemos aquela que permite tudo, tudo pode, não tem problema, não dá nada. Nós vamos aprender muitas coisas. A primeira coisa que nós entendemos que em todas as igrejas, Deus fala com o anjo, Deus fala com o pastor. E quando nós olhamos isso aqui, nós podemos entender que quem trata com o pastor é Deus. É somente Deus que trata com o pastor.
Aleluia. Se você está queixoso do seu pastor, se você tem alguma questão, leve a Deus em oração. Se não dá para acertar com o seu próprio pastor, leve, se queixe para Deus do seu pastor e lá Deus te dará a resposta, lá Deus te dará a direção. Mas não se levante contra pastor nenhum. Ele pode ser o mais virado, mais errado que existe. Quem lida com o pastor é Deus. Se Deus quiser dar revelações ao pastor, se Deus quiser enviar o profeta ao pastor, é com Deus, não é com você. E nós vamos ver aqui, nas 7 igrejas do Apocalipse, que Deus dirige a palavra ao pastor. E parece que vejo que Deus dele não vem com muito carinho, não. Ele não vem com muita mansidão, misericórdia. Ele vem com a realidade da situação. Aleluia. Enquanto que muitos por aí estão tapando o sol com a peneira, o Senhor vem dizendo de maneira intrínseca, incisiva nas cartas do Apocalipse, especialmente nessa de Pérgamo, no versículo 12, ao anjo da igreja. Isto diz aquele que tem a espada afiada. Ora, se tem a espada afiada, vai cortar. E logo nós entendemos que um ferimento de espada pode ser até mortal. Como pode ser feita a ferida e ser cicatrizada também, mas causa dor quando vem a espada. E Deus está dizendo que está vindo a espada afiada. E termina o versículo 12 dizendo, de 2 gumes, corta. Tanto para quem prega como para quem ouve. Corta. Não há saída, não há escape. Quando a espada vem, ela vem fazendo o seu trabalho. Aleluia. Lá no versículo 13, sei onde habitas. E aí eu quero perguntar, quem se esconde de Deus? Quem esconde alguma coisa do nosso Senhor? A Bíblia está dizendo que Deus sabe, Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe até mesmo aquilo que falamos às escondidas no nosso quarto, quanto mais aquilo que desenvolvemos no nosso dia a dia. E Deus vem dizendo ao pastor da igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, sei onde habitas. E olha só a revelação. Habitas aonde está o trono de Satanás. Satanás entronizado dentro da igreja. Meu Deus do céu. É claro que eu não quero aqui generalizar, mas a igreja de Pérgamo está com Satanás entronizado no trono, sentado lá. É o que diz a igreja de Pérgamo. Aleluia. E quem quer pregar essas verdades? Aleluia. E a Bíblia vem dizendo, retens o meu nome, mesmo Satanás entronizado, é falado o nome de Jesus, é aí lá nessa igreja mataram Antipas, uma fiel testemunha, e volta a dizer no versículo 13 que lá está o trono de Satanás. O que a Bíblia quer dizer aqui? Que na igreja de Pérgamo quem manda é o diabo. Que na igreja de Pérgamo a inspiração é satânica, que na igreja de Pérgamo a conduta não é de Deus, a palavra não é revelada. Existem as superstições, existem os amuletos, enfim. Aleluia. Lá no versículo 14, tenho algumas coisas contra ti. Deus está dizendo que tem coisas contra a igreja. Será que não dá para nós prestar atenção no que diz a Bíblia? Ou será que estamos pregando só aquilo que queremos? Ou será que estamos pregando só aquilo que nos convém? Ou melhor ainda, que convém à plateia, que não ofenda a plateia, que não constranja a plateia, que não mova a plateia, que não faça mudanças de atitude nos corações humanos, que mantenham eles escravos de um sistema corrompido? Aleluia. Tenho contra ti, diz a Bíblia, que tem aí os que seguem a doutrina de Balaão. São 2 doutrinas, a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas.
Se formos considerar a doutrina de Balaão, nós vamos lembrar que Balaque quis comprar Balaão 3 vezes e lá sacrificou 7 vezes, 3 vezes 7 cordeiros, 7 altares, enfim, 7 sacrifícios, 21 sacrifícios, 21 animais, e Deus disse a Balaão: eu abençoei, não adianta amaldiçoar. E Balaão entende que não poderia ser amaldiçoado o povo de Israel, mas poderia ser corrompido. A doutrina de Balaão está corrompendo a igreja de Pérgamo. Aleluia! São situações, são doutrinas, são liturgias nocivas à igreja, nocivas à salvação do cristão. Cristãos sendo ensinados a serem supersticiosos, cristãos sendo ensinados a confiar nas coisas desse mundo. Aleluia! A doutrina de Balaão é aquela doutrina que prostitui o cristão, que faz com que o cristão coloque a sua fé em qualquer coisa, em qualquer objeto, em qualquer situação que não seja Jesus. E a Bíblia vem dizer que Deus está contra o pastor da igreja de Pérgamo, onde o diabo manda, onde a inspiração é do diabo. Aleluia! E aí nós podemos ver que o que está acontecendo dentro da igreja de Pérgamo não é legítimo, porque a Bíblia diz coisa sacrificada a ídolos e praticando a prostituição, aquilo que não é legítimo. Quando a Bíblia fala prostituição, está falando de algo errado. Aleluia! Ao invés de servir a Deus, servindo a qualquer outra coisa que não seja o nosso querido e amado Deus. A confiança, aleluia, demais no dinheiro. Aleluia! Se movendo por ofertas e por dízimos, e o nome de Jesus sendo jogado na lama. Aleluia! Lá no versículo de número 15, assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas eram um povo reprovado por Deus. Nicolaíta era um povo perverso, terrível, aleluia, pervertido. Eles faziam tudo e qualquer tipo de sexo, homem com homem, mulher com mulher, com animais, enfim. Era uma degradação moral terrível, esses nicolaítas. E nós somos sabedores que hoje, nos nossos dias, essa doutrina dos nicolaítas está sendo aceita no meio das igrejas. Aleluia! Ninguém mais se endemonia. Aleluia! E nós estamos vendo aí que Deus está vindo com a espada de 2 gumes. Deus está vindo aí para fazer algo antes do arrebatamento da igreja. Lá no versículo de número 16, a Bíblia está dizendo que Deus é misericordioso, ele dá uma oportunidade de arrependimento, tanto à liderança, ao pastor da igreja de Pérgamo, tanto aos membros como um todo. Arrepende-te, segunda chance, segunda oportunidade, ainda dá tempo de voltar, da doutrina de Balaão, ainda dá tempo de largar a doutrina de Balaão, ainda dá tempo de largar a doutrina dos nicolaítas, ainda dá tempo de largar o sacrifício a ídolos, a demônios dentro da igreja. Aleluia! Se não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Começa o texto bíblico dizendo espada afiada de 2 gumes. Agora vem o próprio Senhor com a espada da boca. Quando eu vejo espada da boca do próprio Deus, eu entendo aqui na revelação, no discernimento, que é uma determinação, terminou, fim. Se não houver arrependimento, vem a última palavra de Deus, cortante, definindo. Aleluia! Se não quiser se arrepender. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça. Veja que no início do texto,
o Senhor faz apelo ao pastor, à liderança, e no final do texto ele faz o apelo a todos, porque a palavra é dirigida ao pastor da igreja de Pérgamo e ela é expandida para a igreja como um todo, para que a igreja saiba que Deus está falando com o pastor. E que Deus quer salvar, e que quer dar uma segunda chance, e que quer o abandono da prática errada, aleluia, e que Deus salvará quem tiver o ouvido santo, salvará quem tiver a sensibilidade espiritual de abandonar as liturgias que estão levando para o inferno, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui já está dizendo a uma quantidade maior de igrejas. Já abriu o leque, não só aquelas que têm a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, as doutrinas dos demônios, como também a toda igreja que tem ouvido espiritual e que lê, que estuda a palavra e que prega a palavra revelada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ao que vencer, darei do maná escondido. Maná escondido, palavra revelada. Maná escondido, palavra revelada da parte de Deus para a salvação. Aleluia. Também lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe identidade espiritual, pessoal, intransferível. Salvação não se dá para ninguém, não se perde. É nós mesmos que abandonamos. Aleluia. Deus está preocupadíssimo porque a igreja de Pérgamo é licenciosa e está fazendo alianças, aleluia, com aquilo que não é de Deus. Alianças com políticos, alianças com os nicolaítas, e aí você engloba todo o sentimento nicolaíta, alianças com Balaão, aleluia, fazendo com que haja pecado embutido, enrustido, disfarçado dentro da igreja, onde isso não é mais condenado, é aceitável, porque o dízimo é grande. Aleluia, porque a oferta é grande, porque o carro é novo. Enfim, irmãos, estamos indo para uma situação onde Deus chegará com a espada de dois gumes para cortar. E quando a Bíblia fala espada de dois gumes, cortar, ele vem para tirar, remover e estabelecer uma nova condição para a igreja. Aleluia. Isso é uma advertência. Todas as cartas de Deus, do anjo ao anjo da igreja, são para a nossa época, são de advertência, são para que venhamos tomar cuidado, e nós não podemos pregar só a palavra à igreja da Filadélfia, não, senhores. Aleluia. Porque vamos cair no erro, aleluia, de não considerar as verdades bíblicas reveladas da parte de Deus para nossa salvação. Você quer ser salvo ou você não quer ser salvo? Você quer salvar o seu ministério ou você quer continuar na mesmice, aceitando essas doutrinas de demônios e ir para o inferno com toda a sua turma? Aleluia. Uma advertência de Deus aqui, nesses últimos dias desse ano de 2016 que se encerra, porque primeiro Deus avisa, e quando a palavra é revelada de Deus, deem-se por avisado, porque então o Senhor virá com a espada na boca, definindo, determinando, aleluia, em nome de Jesus. Receba essa palavra, em nome de Jesus.